nós. Na verdade, queremos sempre deixar uma boa impressão em todas as pessoas, amigos, vizinhos, parentes. E muitas das vezes nós, quando estamos secretamente, quando nós estamos em nosso lugar de intimidade, nós relaxamos e permitimos, muitas das vezes, nos damos a liberdade de alguns movimentos no cenário secreto do lar e no cenário secreto da vida, que por vezes nós certamente tomaríamos mais cuidado se estivéssemos em público. Eu gostaria de convidar os irmãos para a leitura de Apocalipse capítulo 12, e eu vou pedir para que nós façamos essa leitura de pé. São 17 versículos, e nós gostaríamos que os irmãos acompanhassem com toda atenção, uma vez que o livro de Apocalipse é cheio de figuras e símbolos, e muitas vezes nós lemos, mas não compreendemos, ou lemos e temos possivelmente uma compreensão um tanto quanto obscura do texto. Então vamos prestar atenção à leitura inicial e a cada detalhe desse espaço de Bíblia. Viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso,
Festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Eu gostaria de convidá-los para repetir a leitura do verso 17 comigo em alta voz, todos juntos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Os irmãos podem tomar assento. Senhor, nós queremos orar para que não somente o Senhor nos abra entendimento para a peleja, para a guerra que travamos todos os dias contra essa serpente enganadora, contra esse dragão vermelho que foi arrojado à terra e sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, seus demônios, seus anjos caídos, contra os quais a igreja peleja todo o tempo, em todas as eras, de uma forma ou de outra. E ele com certeza inspira o mundo ao nosso derredor, esse mundo caído que ele controla. Que o Senhor nos dê graça para nos movermos no meio desse lamaçal, com, ó Deus, o mínimo de impureza possível sobre nossas vidas, de maneira que o testemunho de Cristo não fique comprometido nessa geração por causa de nossa possíveis alianças com esses emblemas das trevas, essas forças malignas que operam no mundo de hoje. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que para entendê-lo perfeitamente nós precisaremos compreender do que se trata o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse trata-se, meus irmãos, da vitória da igreja e dos santos que vencem o mal pelo poder do sangue da cruz, do sangue do Cordeiro. O livro do Apocalipse não é para marcar dia ou hora de determinados cumprimentos das profecias divinas, como nós talvez tenhamos em nossa mente. Mas o livro nos fala da grande vitória sobre esse dragão. Diz que ele foi atirado para a terra, mas lá no versículo 11 diz que eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.
fala do testemunho da igreja, da vida gloriosa, como essa igreja vive nesse mundo dominado pelas trevas, dominado por esse enorme dragão vermelho, que a Bíblia descreve aqui de uma forma terrível. Diz que tem 7 cabeças, que tem 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Portanto, ele tem 7 cabeças, falando para nós da sua perfeita operação. Ele tem 10 chifres, falando para nós do seu poder inquestionável. E ele tem, meus queridos irmãos, 7 diademas, mostrando para nós que ele é coroado por esse mundo mau, por esse mundo perverso, sobre o qual ele domina. Eu gostaria de começar nessa noite, ou melhor, nessa manhã, nessas palavras iniciais do sermão, mostrando para os irmãos um pequeno livro de história infantil. Eu não sei se esse livro foi traduzido para o português, onde o livro tem o título There is no such thing as a dragon, ou não existe nada a respeito sobre um dragão. Dragões não existem. Mas a historinha é muito simples e eu vou contá-la para os irmãos. A primeira edição desse livro, que foi editado no mundo inglês, foi em 1975, e ele descreve um personagem que é aquele menininho que está na janela da sua casa espiando para fora. E fala de um pequeno dragão que nasce dentro da casa do Billy Bixby, que é o menininho. Ele vê o dragão, fala para a mãe a respeito desse dragão, e a mãe diz para ele o título do livro. Não existe essas coisas como um dragão. Dragões não existem. Mas o menino insiste em dizer: mamãe, eu vejo o dragão. E o dragão vai crescendo lentamente dentro daquele lar, dentro daquela casa, debaixo dos olhares do menino, mas fora do olhar dos pais, especificamente da mãe. Até um dia em que a cabeça do dragão passa pela porta, seu corpulento fica dentro da casa e a cauda do dragão sai pelas portas do fundo. Essa é a história, e o dragão leva a casa de Billy Bixby sobre o seu dorso pela rua abaixo. É mais ou menos a nossa tendência de negar que existe uma força maligna e que ela está em operação nesse mundo. O capítulo 12 fala da grande batalha entre a igreja e o dragão. A igreja representada por essa mulher, vestida do sol, que tem a lua debaixo dos seus pés, e que se acha grávida de uma mensagem que o dragão vai perseguir até o fim, que é a mensagem da pregação do Evangelho de Jesus. E, portanto, se nós estamos aqui com essas portas abertas, e se há uma voz forte ao microfone dessa igreja nessa manhã para lhes falar a palavra de Deus, é única e exclusivamente pela força daquilo que o Senhor diz lá no capítulo 12, versículo 11, que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte.
não amaram a própria vida. Esse dragão existe. Ele talvez esteja aqui representado numa figura da mitologia, que são os dragões, essas feras que cospem fogo. A Bíblia descreve essa serpente como esse dragão perigoso, que pode crescer no mundo em qualquer esquina, e na vida da igreja ele importuna com as suas insinuações, tentações e com certeza tentativas de entrar pela nossa casa adentro, fazendo impor a sua vontade. Mas eles o venceram. Esse dragão é vencível. Esse dragão já foi vencido na cruz, mas nós estamos em plena atividade da igreja até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, e até que Ele volte, nós imporemos essa vitória do Cordeiro sobre o dragão e viveremos com certeza momentos de maior embate, algumas batalhas ganhas, outras perdidas. Eu não sei como coloco o assunto, o fato é que está decretado que a guerra será vencida pelos santos. Mas no dia a dia nós sentimos o calor desse dragão. Hoje de manhã, quando acordei bem cedo e fui fazer o café, enquanto a Lourdes se arrumava, fui preparar o nosso café da manhã, passar um cafezinho para despertar-nos, e eu ouvia de longe, mas era como se estivesse bem perto, o barulho de músicas simplesmente inclassificáveis, indecorosas, que me chegavam aos ouvidos vindo de um canto lá, de uma danceteria, de uma boate que há ali no meu bairro. E que coisa terrível era ouvir aqueles cânticos, aquela invocação do poder do dragão, firmando-se na prostituição, na imoralidade, na violência e em tudo aquilo que nossa cabeça pode imaginar. Essa semana, esse enorme dragão que inspira violência por todos os cantos se assanhou na sociedade nacional. Nós estamos lentamente vendo as grandes cidades do país sendo tomadas pela violência, e essa manhã eu chamo os irmãos a que nós possamos fazer uma reação em oração contra essas forças malignas que vão se levantando aí através dessas estruturas de um sistema que nós chamamos de mundo. Portanto, não negue o domínio de Satanás no mundo, mas se existe um conselho a dar, não o sirva, não o acolha no circuito da sua vida pessoal. A vida que nós vivemos, nós devemos vivê-la pela fé em nome de Jesus, confiado na grande conquista da vitória de Jesus na cruz do Calvário ao derramar o seu sangue. A orientação bíblica que nós temos a respeito do embate com esse dragão é uma reação de que os santos precisam resisti-lo e não acolhê-lo. Esse mundo não pode ser acolhido, abraçado, interiorizado. Nós devemos, com toda a força do nosso coração, manter esse dragão do lado de fora da casa. Nós não podemos negar que ele se assanha e exerce domínio pelo lado de fora.
ele levou Jesus, mostrando-lhe os reinos desse mundo, e afirmou a Jesus: tudo isto é meu, e eu lhe darei, se prostrado me adorares. Portanto, a igreja precisa resistir, os santos precisam levantar resistência contra essa enorme serpente, contra esse dragão que arrastou com sua cauda 1/3 das estrelas celestiais, ou 1/3 de todos os anjos criados o seguiram. Nós não estamos falando de um personagem ignorante, como alguns imaginam, que chamando-o de burro, ele assimilará, portanto, a burrice. Não. A Bíblia diz que ele tem 7 cabeças, diz que há 12 diademas, 10 chifres, mostrando o seu poder nesse mundo, plenamente. Jesus não discutiu com a serpente, quando ela disse: tudo isso é meu, e eu lhe darei, se prostrado me adorares. Todo o trabalho da igreja é contrário a essa corrente que vulgarmente corre no mundo. Todo conselho bíblico é para que nós vençamos o mundo, vençamos a carne e vençamos também a essa força maligna que opera através, meus queridos irmãos, de grandes sutilezas. A Bíblia Sagrada chega a dizer que essa força maligna se traveste de anjo de luz, com o fim de enganar os santos. Portanto, nós estamos num mundo hostil, nós convivemos num sistema hostil, e nós só podemos vencê-lo colocando os olhos no sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário, e não retirando os nossos olhos da cruz, não retirando em nenhum momento a cruz do nosso circuito de fé, não removendo a cruz daquilo que nós chamamos do arcabouço doutrinário dos discípulos de Jesus. A cruz nos defende, a cruz nos protege, e a cruz é que dá o tom da vitória dos santos nesse mundo. A ideia central do Novo Testamento é a vitória de Cristo na cruz sobre tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós só poderemos, meus irmãos, nos sagrar vencedores nessa batalha, nessa luta, nessa guerra contínua que não termina. Tem um dia em que vai terminar, em que esse grande dragão vermelho, juntamente com todos os seus anjos, serão sepultados no lago de fogo ardente, no juízo final. É a grande determinação divina no fim. Até lá, o palco do universo tem no centro uma grande peleja entre o dragão e a mulher, entre o dragão e a igreja. Portanto, se existe sim um inimigo da igreja, um inimigo seu, um inimigo meu, um inimigo nosso como comunidade, um inimigo nosso como família, esse alguém é o dragão. E nós fazemos um trabalho todo o tempo resistindo a essa força, como ensinando a Bíblia Sagrada, chamando o povo de Deus a concertos periódicos, a confissão de seus pecados, e jamais ter um dragão crescendo dentro de casa, um dragão de estimação, gênero de um pecado inconfessado, ou gênero de alguma aliança com essas forças das trevas, por força de nossa prática da vida e da nossa espiritualidade. Portanto,
A ideia central do Novo Testamento é a vitória de Cristo na cruz, sobre tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que a cruz de Cristo nos guarde, que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo seja o emblema maior da nossa fé e que jamais tiremos os olhos da obra redentora da cruz do Calvário, para, meus queridos irmãos, para a nossa sobrevivência. Porque ele desceu cheio de ira, diz a Bíblia Sagrada. A cruz foi o ato público do triunfo de Cristo, e a igreja foi a comunidade eleita, encarregada de proclamar a vitória sobre o dragão e sua ordem maligna no mundo. É por isso que nós repreendemos a maldade em nome de Jesus. O dragão deseja devorar a mensagem a respeito da qual a igreja está grávida, a mensagem do Evangelho, devorando especificamente o centro dessa mensagem, devorando e descaracterizando Jesus. Nós estamos para entrar num período pascal. Celebraremos o domingo de Páscoa juntos, tomando a ceia do Senhor, mas se preparem para os magazines semanais que circulam aqui no Brasil, atentar contra a fé, como sempre fazem todo ano, levantando dúvidas sobre a existência de Jesus e especificamente dúvidas sobre a sua identidade. Isso também é plano do dragão. Ele sabe que ele não pode vencer Jesus, porque os santos o vencem e fazem com que a vitória da cruz prevaleça contra ele, todas as vezes que nos levantamos em nome de Jesus, contra qualquer movimento dele nesse sistema. Por isso, se espíritos de violência estão tomando conta da nação, se um espírito maligno, zombeteiro, presente nas artes e muitas das vezes ocupando lugar de destaque dentro da nossa sala de estar, está vencendo essa batalha, nós precisamos lançar esse prejuízo na conta de uma igreja acuada e acovardada, incapaz de lutar contra estas forças do mal. Lutamos contra ele impondo os ensinamentos de Cristo, impondo cada artigo da mensagem do Evangelho, a cada dia em que nós acordamos e falamos para alguém, ou vivemos sob essa norma sagrada da fé que toma conta do coração dos santos. O dragão deseja devorar essa mensagem, torná-la cada vez mais particular, mais silenciosa, impedindo que a igreja exerça publicamente o seu papel proclamador. Mas nós estamos vigilantes contra estas forças da maldade e estamos nos levantando. Desde domingo passado, quando mostramos aos irmãos que o trabalho contra os demônios que Jesus fizera nos seus 3 anos de ministério terreno, que todo esse trabalho, meus queridos irmãos, era um sinal de que o reino de Deus estava presente. Portanto, é um sinal que o reino de Deus está presente quando nós fazemos com que a vitória da cruz seja gloriosamente imposta contra estas forças malignas. Satanás foi vencido e teve o seu poder submetido à ação proclamadora da Igreja de Cristo. É um anúncio do Evangelho que o denuncia e o nome de Jesus que o repreende. E nós precisamos, em nome de Cristo, ganhar no nosso coração o desejo de levantar a bandeira do Evangelho o mais alto possível na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família e nossa
comunidade, dizendo que o Senhor te repreenda. Foi assim que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele não ousou usar uma linguagem infamatória contra essa serpente, esse querubim que caiu do seu estado original. Ele disse que o Senhor te repreenda. E essa é a nossa postura aqui na igreja, que Jesus Cristo repreenda. Que o Senhor Jesus Cristo torne o poder dessas 7 cabeças, 10 chifres e 12 diademas sobre a sua cabeça, que em nome de Jesus Cristo as suas forças enfraqueçam contra o povo do Senhor, contra o povo do Cordeiro, contra os filhos de Deus, contra aqueles que trazem no coração a chama da sua fé. Observe o que Paulo ensina a respeito da destruição, da luta, do embate e da destruição dessas forças em Romanos capítulo 16 e versículo 20. O apóstolo Paulo diz: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. É a igreja quem exerce o poder do triunfo da cruz sobre essas forças malignas. E é por isso que nós, quando acontece de uma força maligna se manifestar, nós a repreendermos em nome de Jesus. Mas suas manifestações são diversas. Nós aqui no Brasil estamos acostumados a gente endemoniada, caindo no chão, rosnando, mudando o tom da voz, assimilando às vezes, meus queridos irmãos, características de autêntico terror. E nos esquecemos que o grande traidor de Jesus, aquele que a Bíblia Sagrada diz que Satanás entrou nele, ele não caiu no chão, não estrebuchou, não mudou o seu tom de voz, não teve nenhuma manifestação que nós poderíamos sugerir, ou que os discípulos pudessem sugerir, que Judas estava possesso de um espírito maligno. Não somente possesso de um espírito maligno, mas o próprio Satanás, a própria serpente, assimilou o coração e a mente de Judas para trair Jesus, de modo que ele ficou contra a palavra de Jesus Cristo e a sua obra na cruz do Calvário. Mas Deus esmagará debaixo dos nossos pés as forças malignas, com certeza. Deus nos outorgou a autoridade e a graça de proclamarmos a mensagem gloriosa da vitória de Cristo na cruz sobre todo o poder das trevas. A igreja está grávida dessa mensagem, e tudo que se levanta para enfraquecer o ímpeto da igreja, enfraquecer o nosso ímpeto educativo, enfraquecer o nosso ímpeto proclamatório, enfraquecer o nosso ímpeto no campo das nossas adorações e afeições do coração, é uma obra maligna, é uma oposição satânica. E embora talvez uma boa parte esteja jogando no time da mãe do Billy Bixby, que o dragão crescia na casa sem a sua percepção. Observe que o dragão pode crescer na vida das pessoas, e ele pode crescer no circuito da nossa vida, meus queridos irmãos, desde muito pequenininho, quando aparentemente, meus queridos, se parece com um desses animaizinhos de estimação. E a verdade é que se a igreja que está grávida da mensagem do Evangelho não o proclamar, se a igreja não fizer o seu papel,
se cada um de nós, santos de Cristo, não nos aferrarmos à vitória de Jesus Cristo sobre a cruz e proclamarmos de dia e de noite essa mensagem aos nossos filhos que crescem debaixo do nosso teto, aos amigos com quem nós convivemos todos os dias, não haverá escapatória a esse mundo. O sistema certamente crescerá e engolirá a todos, e a Bíblia fala sobre isso, desse sistema engolindo as nações, engolindo os reis, engolindo a política, engolindo a economia, engolindo qualquer tipo de elemento ético forjado à força do Evangelho. A palavra de Deus nos diz acerca do fim dos dias, dizendo: porventura encontrará o Filho do Homem fé na terra? Me parece que dos maiores perigos que nós sofremos como cristãos é sermos abalados do ponto de vista da nossa fé. Ah, pastor, mas disso o Senhor fique tranquilo, porque todos os domingos nós estaremos aqui. Mas não, os irmãos não reparam no perigo de estar todos os domingos aqui? Não somente o perigo por conta disso ser uma ação anticristã, antidemônio, aliás, antiforça maligna, como também tem o perigo disso se tornar para nós um hábito muito, muito bom que nós incluímos em nossa vida. E com isso, tudo que nós fazemos na igreja, da pregação ao louvor, aos cânticos, a toda a arrumação dentro da igreja, ser um serviço profissional da religião e não uma obra fruto do amor a Jesus. Irmãos, vocês amam a Cristo? Irmãos, vocês amam a mensagem de Jesus? Irmãos, vocês amam a Jesus Cristo, porque no fim é isso que importa. Depois que Pedro o negou, conhecer por 3 vezes, Jesus perguntou-lhe no final: Pedro, tu me amas? O mesmo Pedro que asseverou que estaria com ele até a morte, que qualquer um dos discípulos poderia abandoná-lo, mas ele não. Ele confiava na sua dedicação e na sua afeição a Cristo, e foi quem o traiu. Amados, eu trago essa mensagem aos irmãos nessa manhã com muito temor e tremor. A cada dia que passa, eu venho pedindo a Deus para que todo o meu movimento seja um ato de amor por Jesus, e não um ato movido pelo profissionalismo que a religião pode enganosamente tomar conta do nosso coração, do pastor ao membro mais recente da igreja. A verdade é que o apóstolo Paulo nos fala dessa grande vitória sobre a serpente em Colossenses 2,15, usando o verbo despojar. Ele diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, em Colossenses capítulo 2 e versículo 15. Essa palavra traduzida como despojar significa despir-se inteiramente, desarmar. A obra da cruz foi um desarme contra a serpente. A serpente já não tem armas
meus queridos irmãos, que podem funcionar contra os santos de Deus, porque Jesus Cristo a desarmou na cruz do Calvário. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, entender, como já dizia o velho pregador falecido, o senhor Billy Graham, ele dizia: a serpente foi vencida, sua cabeça foi esmagada, mas o seu chocalho ainda abana. Ele foi despido na cruz, despojado na cruz, desarmado na cruz, de maneira que nenhuma arma contra nós prosperará, porque nós temos o poder da vitória na ponta da nossa língua, ou no balbuciar dos fonemas da nossa boca. A palavra de Deus, a força do sacrifício do Cordeiro tem o poder contra essa serpente maligna. A cruz foi o triunfo absoluto e inapelável de Cristo e dos seus santos contra o reino das trevas, no exercício de estabelecer o reino de Deus entre nós. A cruz é a nossa glória. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: eu não me gloriarei a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é a glória do crente. A cruz, meus queridos irmãos, é a glória dos santos. Você precisa fazer uso do poder que há no Evangelho de Cristo e na sua obra sobre a cruz, para estabelecer não somente na sua vida pessoal, mas também na sua vida familiar, e principalmente na nossa vida comunitária, o poder que há em nome de Jesus. Todos os espíritos malignos, a respeito da qual eu venho, em nome de Jesus, brandindo a espada do Espírito aqui, em cada domingo, em cada encontro público, para que esse dragão fique desarmado do lado de fora da comunidade e a gente do lado de dentro goze dos efeitos da cruz do Calvário. Agora, observe do que esse dragão foi despojado. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, ele foi despojado do poder de impingir aos filhos de Deus a morte. E pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Na cruz do Calvário, o escrito de dívida, os delitos, os crimes que nós cometemos contra Deus, foi em nome de Jesus liquidado na cruz do Calvário. 3 elementos importantes, cada um com a sua cor, para que você visualize melhor o texto sagrado. Nós estávamos mortos em nossas transgressões. Nós não devemos, de novo, meus queridos irmãos, voltar atrás e vivermos como se a palavra de Cristo e como se o sacrifício de Jesus não tivesse sido feito em nosso favor. Por isso devemos abandonar o nosso pecado inteiramente, completamente, seja ele que formato estiver. A Bíblia diz que a nossa carne era incircuncisa. Em outras palavras, nós não mantínhamos nenhum tipo de aliança com Deus, e a cruz do Calvário nos
trouxe, e nós celebramos na mesa da ceia, o fato de nós sermos um povo aliançado com Cristo. Não vivamos como se nós não estivéssemos unidos a Jesus, e como se essa realidade não fosse, meus queridos irmãos, tão plena na nossa vida. Por isso, nossos pecados precisam ser confessados. Geralmente, grandes movimentos de avivamento acontecem quando o povo de Deus conscientemente se levanta para confessar pecados. Não é se pecamos, mas é se esses pecados foram confessados genuinamente a Deus, ou estamos acalentando no nosso coração certas conexões com as trevas através da nossa pecaminosidade. Diz também o apóstolo Paulo que esse escrito de dívida foi todo cancelado e era contra nós. Jesus leva os nossos pecados sobre a cruz, e o apóstolo Paulo coloca isso em termos doutrinários, como a doutrina da justificação pela fé. Em outras palavras, nós somos justificados dessa dívida, nós somos perdoados dessa dívida por conta da fé em Jesus, não é por conta das obras, não é por conta do exercício pleno da religião, mas por conta do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em nosso favor. A Bíblia diz que esse escrito de dívida nos era prejudicial. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo usa lá em Colossenses. Nos era prejudicial, e não removeu parcialmente, mas inteiramente, encravando na cruz, de maneira que hoje nós estamos justificados pela fé que temos em Jesus Cristo e pela confissão que fazemos em Jesus como sendo o nosso único e perfeito Salvador e Senhor de nossas vidas. A igreja com isso passa a conhecer um detalhe da divindade que ela não conhecia. A igreja passa a viver a santidade de Deus, a santidade, a mesma para a qual o profeta Isaías escondeu o seu rosto, sendo incapaz de contemplá-la na visão que ele recebeu lá no capítulo 6 do seu livro. Diz que ele escondia o rosto do brilho que vinha do trono, pois Deus compartilhou a sua santidade conosco, nos revestindo de tal maneira da sua graça, que hoje, ao invés de pecadores inveterados, nós somos chamados como seus santos. Que glorioso triunfo contra o mal que nos tinha como escravos, Satanás que nos mantinha debaixo da sua chibata, debaixo, meus queridos irmãos, das algemas que nos agrilhoavam, impediam que nós nos movimentássemos na vida, pois essa força foi inteiramente removida na cruz do Calvário, e nós precisamos ganhar ânimo em nome de Jesus e levantarmos a vitória de Jesus Cristo sobre esse grande dragão, invocando sobre nós o poder do sangue derramado na cruz. Que glorioso momento, é o momento da ceia, é um momento em que a comunidade levanta o cálice da aliança feita no sangue de Jesus. No poder que há nesse sangue, foi que liquidou, meus queridos irmãos, completamente a força desse dragão. A remoção do escrito de dívida e o compartilhamento da vida de Cristo é o tom da sinfonia vitoriosa contra o dragão todos os dias. O dragão observa em nós a vitória de Jesus estampada na nossa vida, na maneira como vivemos, naquilo que cremos, naquilo que defendemos, naquilo que nós temos o prazer de colocar
cada esforço do nosso coração derramado sobre a pessoa de Cristo. Eu vou morrer um dia. Os irmãos também não ficarão para a semente, morrerão, mas que todos nós possamos morrer ao fim das nossas vidas, conservando plenamente a fé no sacrifício de Jesus e uma fé que nós tenhamos tido a alegria de compartilhar com os nossos amigos e familiares, que recebemos em nossa casa quando cortamos um bolinho, quando abrimos uma garrafa de refrigerante para lembrar e agradecer ao Senhor por mais um ano de vida dos nossos filhos, ou mais um ano de vida nosso, né? Faz-se um almoço, um jantar melhor, assa-se um frango mais gordo, não é? Coloca-se, como eu gosto, uma cebola inteira dentro dele, para depois compartilhar a mesa junto com uma boa farofa, um arrozinho, não é? E uma salada, coisa gloriosa. E a gente faz essa refeição agradecendo por mais um ano de vida, mas nós não nos damos conta de que deveríamos agradecer por termos uma fé intocável no coração, uma fé que não pode ser abalada pelo tempo que nós vivemos, meus irmãos. Esse dragão triunfa e é coroado lá fora, mas não aqui dentro, não dentro de nossas vidas. Meus irmãos, em nome de Jesus, expulse esse dragão de estimação de sua vida, caso ele tenha ainda autoridade por se conectar com você em alguma área ou dimensão da sua vida pessoal. O dragão foi despojado do poder de impor a morte e de referir-se às nossas dívidas passadas. As nossas dívidas foram levadas na cruz. E é aí que está a glória do Evangelho, é que aquele que era o devedor de Deus foi recebido em sua presença como um filho íntimo da sua casa, como alguém que na verdade é tratado não mais, queridos irmãos, como um simples convidado, mas como um membro da família, a família de Deus, a família do Senhor. O maior perigo que sofremos é inegavelmente ter pecados escondidos, mantidos como algo que nós estimamos e não queremos nos desgarrar. É aquele pecado de estimação, mas eu amo tanto Rex. Rex é o seu dragão de estimação. Eu amo tanto ele. Pastor, eu não posso abrir mão desse pecado. A minha vida parece que não terá mais cor se eu me livrar desse pecado. Pois se livrem de não somente desse, mas de qualquer um ovo de serpente plantado, meus irmãos, estrategicamente lá num recanto da sua família. Em nome de Jesus, se levantem contra esse mal. Vivam como verdadeiros guerreiros de Jesus num mundo, meus irmãos, entrincheirado contra a nossa fé. Que em nome de Cristo nós tenhamos no peito a alegria, o orgulho sagrado de dizer: eu sou de Cristo eu sou. E viver essa fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, contra a qual o dragão se ira, tenta devorar, tenta a todo custo manter alguma autoridade, não aceitando a vitória que lhe foi imposta no Calvário. E com isso, queridos irmãos, podemos acalentar uma série de situações e circunstâncias que eu não vou tentar adivinhar, mas elas podem ganhar espaço na nossa vida. Satanás exerce autoridade através de qualquer atitude nossa de submissão ao pecado,
ou mesmo o barateamento da graça, que é aquela coisa, não, Deus sabe quem eu sou, Deus conhece as minhas fraquezas. Não, pois a morte de Jesus na cruz foi a morte evidente para que a nossa fraqueza fosse traduzida na força dele, para que as nossas limitações fossem traduzidas pelas ilimitadas e gloriosas ações de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos definitivamente impor ao dragão a vitória da cruz e reparar as brechas da nossa armadura através da confissão. Senhor, eu tenho pecado, tem misericórdia de mim. Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, eu tenho sido um tanto quanto covarde com respeito ao testemunho público da fé, não se esquecendo que Jesus disse que aquele que o negar diante dos homens, ele o negará diante do Pai que está nos céus. Não negue Jesus, não negue o Evangelho, tenha coragem, e é para isso que o Espírito Santo veio fazer em nós a sua habitação, e é para isso que o Espírito Santo transfere o seu poder ao povo de Cristo, para que ele tenha audácia no testemunho, ousadia no testemunho contínuo da palavra de Deus. Então, não se acovarde, não se envergonhe, não se retenha, não fique naquela atitude de respeitar a fé do outro. Acredite, irmãos, o universo, segundo as Escrituras, não contempla essa diversidade religiosa. O apóstolo Paulo disse que quando sacrificam, quando tem qualquer movimento religioso contrário ao que a Bíblia Sagrada diz, é a demônios que sacrificam. Toda fé e todo pensamento que se levanta contra Cristo tem as marcas do diabo, tem as marcas de Satanás, e nós encontramos essas marcas expressas, meus amados, na idolatria. Nós encontramos essas marcas expressas nessa maneira impúdica de viver, nós encontramos essas digitais do diabo expressa por todo esse mundo da religião. Então, não se trata, meus queridos irmãos, de orgulho cristão, se trata apenas de nós lidarmos com a verdade, uma mentira, numa sociedade que está cada vez negociando mais e relativizando mais a mensagem da cruz. Portanto, quer queiram, quer não, quer ouçam ou deixem de ouvir, quer imprimam fé, quer incredulidade, o testemunho da igreja precisa ser vivo durante o tempo da nossa peregrinação a todos, aos conhecidos, aos desconhecidos. Que os seus filhos ouçam de você o testemunho do Evangelho todo o tempo. Que essa palavra não seja retida por você. Não busque entendimento das outras pessoas, como eu aqui pregando a palavra de Deus. Não caio na esparrela de acreditar que todos me compreendem de A a Z. Não. Há muita ignorância espiritual. Há muita dureza de coração a ser vencida. Mas de uma coisa eu preciso ter absoluta certeza, é que nós devemos cortar toda a comunicação com o reino das trevas, seja através das artes, seja através das narrativas, seja através da defesa ou do respeito, entre aspas, de uma escolha pessoal. Não, ninguém me respeita, ninguém nos respeita, nós não vivemos um tempo de respeito mútuo, ninguém nos respeita, meus queridos irmãos. Devemos expor o Evangelho abertamente, quer ouçam, quer deixem de ouvir, e sem cessar falar do amor de Deus que
foi expresso no ato de vitória de Jesus Cristo na cruz. O poder da confissão de pecados e do exercício da santificação é enorme nesse cenário. Essa é mais ou menos a trilha que os cristãos precisam ter: confissão e santificação. Confissão e santificação. A importância desses elementos é fundamental para uma vida cristã vitoriosa e para um glorioso avivamento espiritual da igreja. A igreja só pode contemplar, na verdade, um grande avivamento espiritual se nós vivermos vidas santificadas e verdadeiramente clamarmos dia e noite para que o Senhor tenha misericórdia de nós, compaixão de nós e estenda sobre nós a sua mão. O dragão ansiará sempre por devorar a viva proclamação da mensagem do Evangelho, a cada geração e em cada local, mas nunca desista da guerra principal. Nunca desista, meus queridos irmãos, de impor sobre o diabo a vitória de Cristo no Calvário. Ele tentará devorar a igreja e sua mensagem, como nós lemos em Apocalipse capítulo 12, todo o tempo. Mas a igreja reagirá, demonstrando sempre a vitória de Cristo na cruz. Portanto, guerreie contra o dragão. Escude-se na obra redentora da cruz, confesse, abandone o seu pecado de estimação. Não há qualquer expectação de vida espiritual em nenhum estado pecaminoso, meus irmãos, a começar do pastor até o membro mais jovem da comunidade. Que nós façamos confissão permanente e contínua de nossos pecados ao Senhor, não deixando que o sol se ponha sobre nenhum dos nossos pecados, que através da confissão e do perdão que Deus claramente nos outorga através do sacrifício da cruz, nós façamos a marcha vencedora. Portanto, é por conta de pecados escondidos ou secretos que Satanás exerce sua opressão. O que você faz em secreto não está sob total sigilo, como você talvez imagine, no mundo espiritual. Isto pode intervir na sua vida, atravancar o desenvolvimento da sua vida pessoal e o da igreja local. Pecado não é um brinquedo. O pecado não é, meus irmãos, uma maneira de se divertir. O pecado não é, meus queridos irmãos, algo a respeito do qual nós estamos todos protegidos. Não. A flecha do pecado atinge a mansão mais luxuosa, no bairro mais luxuoso da cidade, como atinge também a casa mais humilde, o casebre mais humilde. Todos nós estamos encerrados sob a condenação do pecado e Jesus chamou-nos a atenção a respeito da necessidade que temos que ter vitória sobre essas ações pecaminosas. Os pecados são múltiplos, são pecados do corpo, são pecados emocionais que geralmente, de uma forma enganosa, toma conta do nosso coração, são pecados espirituais, são pecados aplicados à família, pecados aplicados à vida profissional, à vida física, a vida espiritual. Os pecados têm diversas maneiras de ocupar espaços e formatos, mas a verdade é que ele existe e vai tentando, meus queridos irmãos, dissociar a nossa vida de uma fé genuinamente
prática e frutuosa, reduzindo-a apenas a ritos. Não, em nome de Jesus, eu não quero ficar preso a nenhum tipo de rito, seja o rito do canto, seja o rito da pregação, seja o rito da simples convivência na comunidade. Não, absolutamente não. Mas dizer em nome de Jesus, no mundo espiritual, de que eu sou um filho de Deus, de que não estou mais sujeito ao pecado, que o meu escrito de dívida foi cancelado na cruz, e que o dragão, essa terrível serpente, não tem mais lugar na minha vida. Eu termino dizendo que a confissão pessoal ou pública de nossos pecados é uma das armas mais poderosas na busca por um estado de avivamento espiritual. Individual ou público, porque o avivamento não é algo só público e comunitário, que nós experimentamos na comunidade. Avivamento é algo que nós experimentamos individualmente, pessoalmente, tendo um coração verdadeiramente visitado pelo poder do Espírito Santo. Por isso, queridos irmãos, eu os convido nessa manhã, antes de nós nos despedirmos, fazermos um tempo de oração, de confissão de nossos pecados, colocação da nossa vida no altar de Deus, chamando o poder da cruz e da obra redentora do Calvário sobre nossas consciências, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida pessoal, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.